Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo à sua aula virtual de História. Vamos juntos então à página de estudo desta videoaula. Vamos nessa. Muito bem, sejam bem-vindos aí à página de estudo, à página do livro. Hoje o assunto é a civilização Inca. Este é o último dos povos que a gente está estudando sobre os povos que viveram na América eh, pré-colombiana, tá certo? Então, esse é o último povo. Nós já vimos os maias, nós já vimos os astecas e encerramos hoje esse capítulo com os incas, tá bom? Está na página 294, tá certo? Então, peguem aí o livro, marcador de texto, se tiverem, ou então marca com a caneta ou lápis mesmo, e vamos nessa. Civilização Inca, diferente da Maia e da Azteca, ela não vai se situar na América Central, mas para a América Central, América do Norte. A civilização Inca ela vai se situar na América do Sul, tá? Aí por que que ela ganha destaque, já que viviam outros povos na América do Sul? É porque esta vai ter um diferencial, digamos assim, de desenvolvimento em relação aos outros, tá? Eles vão construir não só uma civilização, não só um povo, uma comunidade, eles vão construir um império, eles vão ter uma civilização mais desenvolvida, por exemplo, do que os índios tupis que viviam aqui no Brasil, no litoral do Brasil, tá bom? Então vamos lá. Os incas se estabeleceram na região onde atualmente se localiza a Bolívia, a Argentina, o Peru, o Equador e o Chile, tá? Esses são os países onde a civilização inca prosperou, existiu. E vocês podem ver que são vários países com extensões territoriais imensas, tá? Então, não era uma civilização pequena, era uma civilização muito grande, muito extensa, muito desenvolvida até para a época. A partir do século XIII, eles conquistaram povos das regiões vizinhas, formando um poderoso império com capital na cidade de Cusco, Peru. Essa aqui é a capital deles. Vamos marcar. Cidade de Cusco, no Peru, onde hoje é o Peru, é uma das cidades mais desenvolvidas que tínhamos na época, tá? Na América. O Império Inca chegou a ter mais de 3.000 quilômetros de extensão. Vê só como era grande. E era habitado por cerca de 12 milhões de pessoas. Não era uma civilizaçãozinha qualquer ou em desenvolvimento, não. Era uma civilização bem destacada mesmo, tá? Destacada por quê? A sociedade inca era organizada. Vamos ler a sociedade inca para entender como é que se dava a organização da sociedade deles. Na sociedade inca, o poder era exercido de maneira centralizada por um imperador, vou marcar isso aqui, denominado Sapa Inca. O imperador deles recebia esse título chamado Sapa Inca, tá? Os incas o consideravam descendentes do deus Sol Inti, por isso costumavam realizar cerimônias para homenageá-lo. Abaixo do imperador estavam aqueles que não pagavam impostos, como juízes, contadores, vamos marcar isso aqui também, e chefes militares. Era, podemos dizer, a nobreza da época, a elite da época. Havia ainda os pequenos comerciantes, vamos marcar também, ok, pequenos comerciantes, pulei, pequenos comerciantes e os artesãos, além dos camponeses que eu já marquei também, que se organizavam em comunidades chamadas Ailu, tá? Nas quais podiam cultivar a terra de maneira coletiva. Então, a sociedade inca se organizava da seguinte forma, vamos organizar as ideias aí. O Sapa Inca, que era o imperador, aí vinham os juízes, os contadores, chefes militares para uma eventual guerra, os pequenos comerciantes, artesãos, os camponeses, e eles viviam nas comunidades chamadas Ailu, tá certo? Eles podiam cultivar a terra, plantar, tinha uma produção de milho até bem destacada, tá? O milho era muito importante para essa comunidade, para essa civilização. O dia a dia no Império Inca. Os Incas elaboraram um instrumento chamado quipu. Vou marcar esse instrumentozinho aqui que ele é legal. Que os auxiliava no controle de diversas atividades cotidianas, como a produção agrícola e a arrecadação de tributos. O quipu era composto por diversos cordões coloridos, cujos nós simbolizaram valores ou quantidades. O quipu era uma espécie de calculadora para eles, tá certo? Eles também construíram cidades
templos e muralhas que surpreendem pela sua grandiosidade. Essas construções geralmente eram feitas com grandes blocos de rocha que se encaixavam perfeitamente, sendo capazes de suportar terremotos que ocorriam na região. Então, vê só como a civilização era desenvolvida, era avançada, tá? Então, esse povo era muito desenvolvido para a época. Não eram nômades ou seminômades como os índios que viviam aqui no Brasil. Então, gente, essas foram as características dos Incas, tá certo? Era um povo bem destacado, como eu venho falando sempre, não deixavam nada a desejar com relação aos astecas e maias que viveram lá onde hoje é o México, ok? E com isso a gente encerra este capítulo que trabalhamos os povos que viveram aqui na América antes da chegada dos europeus. Na verdade, viveram muitos outros povos, tá? Mas em destaque nós temos estes, os astecas, os maias e os incas. No próximo capítulo a gente vai trabalhar os que viveram aqui no Brasil, os povos que viveram aqui no Brasil especificamente, tá certo? Então, nós vimos as características desses povos, tá? A gente viu o que esses povos fizeram ao longo da sua história. Deixa eu deixar aqui no mapa. Nós vimos como eles sobreviveram, já que não contavam com tecnologia tão sofisticada ainda, mas eles tinham, por exemplo, o seu sistema de contagem, o seu sistema de identificação dos astros no céu, como os maias tinham, contagem dos dias para as colheitas, então eles sabiam as estações do ano. Então eram povos bem desenvolvidos, esses daí, tá bom? Então era isso, a gente encerra este capítulo com esse povo Inca, os Incas, tá certo? E na próxima videoaula a gente inicia o capítulo sobre os povos que viveram aqui no Brasil, tá bom? É o capítulo 6, a partir da próxima videoaula, tá certo? Não deixem de fazer as atividades do módulo, do capítulo, especificamente do 5, e podem me enviar para o e-mail, tá bom? Que eu vou corrigir ao longo das semanas que vocês forem enviando, tá bom? Só não deixem de fazer, porque é importante para não ter prejuízo nas notas posteriormente, tá bom, gente? Eu agradeço a atenção de vocês, um abraço a todos e todas, e a gente se vê na próxima videoaula, capítulo novo, tá bom? Valeu, tchau!